Vejam-se, no vídeo anterior nós ficamos por falar do segundo, da terceira e da quarta mentira de Jeová, segundo o que estamos a abordar. Só para lembrar para a pessoa que está em casa, esse vídeo na verdade tem um caráter informativo com intuição ou intuito de transmitir um conhecimento a partir daquilo que é o conhecimento africano. Então, julgue como quiser, né? Apresenta as abordagens contrárias se achar que tiver, mas não ofenda. É muito bom então estar a atingir uma vez a posição de que podemos ouvir os outros, refletir naquilo que os outros falam e tentar encontrar neles a verdade. Então, cada um é livre de achar o que acha, mas o que estamos a pedir é que não ofenda, mas julgue se for possível. Antes de julgar, só reflita no que estamos aqui a falar. Bom, Beijos nos apresentava no vídeo anterior uma das mentiras de Jeová, não é isso, Beijos? Exato. E segundo apresentou no vídeo anterior, a primeira mentira de Jeová foi qual, Beijos? De relembrar que a primeira mentira da Bíblia vamos assim dizer abertamente, as aberrações da Bíblia. As aberrações da Bíblia. A primeira mentira é: a terra não foi criada antes do sol, mas a narrativa bíblica ensina, está lá bem narrada, que a terra foi criada primeiro e só assim criou-se o sol, a lua, para iluminar a terra. Beijos, só para retomar mais um pouquinho. Lembro que também abordamos que essa não é a grande mentira de Jeová, né? A grande mentira é ele ter se apresentado como o Criador, não é isso? Exato. Bom, podemos avançar agora na segunda e na terceira ou a quarta, se for possível, neste vídeo, a mentira de Jeová, se puder abordar para nós. Exato. Aqui, vou deixar só claro, dentro de um parênteses, né? Vou deixar claro o seguinte ponto de vista. Então, se ele é conhecido, foi ensinado para muitos como se de Criador ele se tratasse. Então, alguém que diz ser o Criador, né, é conhecido como Criador, como é que comete tal erro? No caso, fazer uma coisa que veio depois e a outra. A primeira observação é essa. Se ele diz que é o Criador, logo não poderia cometer esse erro dentro da sua narração de criar as coisas. A narrativa da criação. A narrativa da criação já começa com erro. E é visível isso. O fato de ter criado primeiro a terra, depois o sol ter vindo primeiro. Exato. Porque não dá a entender, na verdade, que primeiro teria de ser o sol, exato, só depois a terra. A terra, exato. E a terra é redonda. E a narrativa lá é mostrada como se fosse a terra é reta, ou plana, né? Reta ou plana. E o céu é espécie de uma tampa de cuba, essas tampas de cubas das que usam mais ou menos nas festas. Um domo. Exato. Onde as estrelas é vista por cima dessa tampa de cuba, a estrela, o sol, a lua, tudo isso para a terra. Certo. Do jeito que nós podemos até visualizar atualmente, no período de noite. Vimos as estrelas, vimos a lua, de dia vimos o sol, e dizer que não, tudo isso é para a terra. Enquanto não. É só para deixar claro que os escribas na altura, quando tiveram a escrever essa narração, eles escreveram de acordo com os recursos que eles tinham. E esses recursos são os mesmos que ainda continuamos a ter, que é visualizar essas coisas da forma que nós vimos, aos olhos nus. Mas a tendência da evolução, no caso da ciência, muitos pesquisadores, cientistas neste caso, até construírem os meios, no caso o microscópio e o telescópio, a fim de ir em busca de mais respostas. O telescópio, por exemplo,
para observar, macroscópio, neste caso, microscópio, para poder observar os seres astros, né? Os seres astros, os planetas. Telescópio, nesse caso. Telescópio, exato. Porque o microscópio é para os seres micros, os pequenos. Então, o telescópio é para os astros, seres grandes, neste caso. E a partir do microscópio passou-se a ter uma visão de mais distante sobre o universo em si. A observação dos quasares, das nebulosas, os planetas. A partir desses meios facilitou a busca de mais respostas sobre o planeta na qual nos encontramos. E deu-se conta que não, é redondo e gira em torno do Sol. A segunda grande mentira. A segunda grande mentira também está lá, é visível. Onde é afirmado que no meio do jardim do Éden colocou-se 2 árvores. Uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas já havia feito o homem a sua imagem e semelhança, mas depois colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra também a árvore da vida eterna, onde proibiu o homem, Adão e Eva, de comerem desse fruto, da árvore, dessa árvore, comerem o fruto desta mesma árvore. E se comessem, no dia em que comessem, certamente morreriam. Só que, como apareceu alguém que conhecia este mesmo ser, que é chamado de Deus, o Criador, Jeová, esse alguém, a serpente, esse alguém desmente o próprio Criador, dizendo que não pode comer sim dessa árvore, e logo que comerem não morrerão. E comeram e não morreram. E o ensino que é passado é que essa morte não é morte física, é morte espiritual. Mas não faz sentido. Estava-se retratar de facto de morte física. Logo, um mentiu e outro falou a verdade. Aí o Deus Jeová mentiu que morreriam, e a serpente veio desmentir dizendo que não morreriam. Podem comer sim, e comeram. Logo que comeram, os olhos se abriram. Quer dizer, houve uma mudança, deram conta que estão nus. Houve transformações. E essas transformações, que esse mesmo Deus não quis que eles tivessem. Ou este conhecimento de que estavam nus de facto, é que esse mesmo Deus não quis que eles tivessem. Logo, que imagem e semelhança tinham os frutos da sua criação, se não tivessem o conhecimento do bem e do mal? Boa questão. Isso deve se levar à reflexão. Deve-se levar à reflexão, porque os ensinos que foi passado na humanidade foram ensinos no sentido de condicionar a humanidade. Vamos assim dizer, espécie dessa árvore que outrora lá no Japão, uma coisa dessa, chamam de as árvores robustas, no caso os zimbondeiros, as árvores gigantescas, são colocadas numa prateleira no tamanho minúsculo. Só que agora não lembro qual é o termo apropriado usado neste tipo de ação. Tornar uma árvore robusta num tamanho reduzido. Isso quer dizer, limitaram a evolução, o conhecimento, a expansão das mentes humanas a partir destes conteúdos apresentados a partir da própria Bíblia. E fruto do tempo levou-nos a entender de fato o que significam essas narrações. Por isso é que a nossa missão como africano, e principalmente como Associação Luz da Vida Africana, é mesmo despertar as consciências adormecidas.
10 minutos. Bom, 9 minutos e 57 minutos, sei o que é. Não falamos